Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Agora o capítulo 2, desde o primeiro, fala assim: no mês de Nissan Habib, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com o semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido? Se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo e justifiquei ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E nesse instante eu fiz uma rápida oração a Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Amém? Se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, eu chamaria de quando o espiritual e o natural se tocam. A gente percebe aqui uma história que é bem conhecida, que fala a respeito do chamado de Neemias. Neemias, a partir daqui, ele está comissionado para construir aí os muros de Jerusalém. Jerusalém foi derribada, foi queimada, o povo que morava em Jerusalém foi levado em cativeiro, e nesse meio tempo, Neemias, ele trabalha para o rei Artaxerxes como o copeiro do rei, né? Ou seja, ele tem a obrigação de experimentar a comida antes do rei comer. Ou seja, ele tinha um cargo de extrema relevância e de muita confiança para o rei, porque tudo antes de passar para a mesa do rei, primeiro o Neemias tinha que dar o seu aval. E aí você, ouvindo aqui os primeiros versos, alguns do povo de Judá vêm para Neemias e trazem para ele essa mensagem de que Jerusalém está toda destruída, que as pessoas que estão lá estão passando necessidade, estão sendo humilhadas pelos vizinhos, e a cidade está em frangalhos. E a palavra de Deus no verso 4 diz que Neemias se assentou e chorou. Depois ele se ajoelhou e orou. E no verso 5 do capítulo 2, fala que ele se levanta e se posiciona de acordo com aquilo que ele orou. Então, para que fique mais didático o aprendizado dessa mensagem, eu vou dividir em 3 partes. E se você tem um pouquinho de entendimento, você percebeu que nesses 2 versos que eu citei aqui, fala praticamente a respeito da minha vida espiritual, da minha vida física e da minha vida emocional. Porque é óbvio que quando ele recebe a notícia que a cidade onde ele foi criado, onde os parentes dele moram, está destruída e as pessoas que moram ali estão sendo humilhadas, estão passando necessidade, é óbvio que ele se sentiu extremamente incomodado e inconformado com essa situação. E a palavra de Deus diz que quando ele recebe essa notícia, ele se assenta e chora por dias. Ou seja, o que ele está vivendo nesse momento? Um processo de luto, do qual ele, sendo cristão, não sendo cristão, antes de qualquer coisa, ele é um ser humano
assim como qualquer um de nós. Isso diz que nós estamos passíveis de viver as dores que as pessoas vão viver. Tanto é que Jesus ele fala: no mundo vocês terão aflição, então tem de bom ânimo. Ou seja, ninguém prometeu que as coisas seriam fáceis, ninguém prometeu que o fato de nós servirmos a Deus iria te eximir de passar pelos problemas dessa vida, né? Eu costumo dizer que, conforme está escrito lá em Salmos, ele fala assim: quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas. Ele não fala se passar, ele fala quando passar, porque vai passar. Mas ele fala assim: quando passares pelo fogo, não te queimarás, e quando pelas águas, não te afogarás. Porque a questão não é se vai passar ou não vai. A importância é, ele vai estar comigo independente de onde eu estiver passando. E Neemias, assim como qualquer ser humano, ele vive esses dias de luto. E a partir de então, ele começa a fazer um jejum. E ali ele se ajoelha e ora a Deus para que ele tenha um discernimento, para que ele saiba o que ele vai fazer com essa informação que ele recebeu. E no capítulo 2, nós já percebemos ele se posicionando e pedindo para que Deus lhe dê alguma oportunidade para que ele possa fazer alguma coisa, porque ele tem um entendimento. Ele tem um entendimento de que se Deus fez com que ele soubesse daquilo, então tinha algum propósito. Deus ele não está me revelando um algo por acaso. Ele não está me revelando um algo à toa. Ele está falando comigo porque ele quer me usar de alguma maneira. Por mais que talvez no primeiro momento eu não entenda, eu não saiba qual que é o objetivo de Deus, mas eu sei que o que está acontecendo não é por acaso. Conforme diz lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, isso não é por acaso. Então, se a gente for dividir em 3 partes aqui, nós vamos perceber esse espaço de luto, onde fala a respeito da alma de Neemias, ele se sentindo extremamente frustrado com toda essa situação. Essa situação de jejum e de oração, que fala a respeito da vida espiritual. E a última parte, que fala a respeito da minha ação, ou seja, da minha vida no físico mesmo, que é a parte do posicionamento. Então, na primeira parte, nós percebemos que Neemias ele se sente extremamente abalado aí com essa notícia, e ele precisa respirar, ele precisa de um tempo para que ele consiga digerir toda essa informação. E é normal que isso aconteça. Eu preciso do quê? Dar um tempo para que o meu corpo ele venha se adaptar com essa realidade. Eu recebi um baque, eu recebi uma notícia que eu nunca imaginei, então eu preciso me dar esse tempo para que o meu corpo ele possa se recuperar, para que a minha mente ela venha entrar de volta no lugar, para que eu possa literalmente voltar, estar num estado onde eu possa fazer alguma coisa. Então é normal de você perceber que no primeiro momento onde nós somos afetados de alguma forma, a gente vive uma inundação emocional. O que é uma inundação emocional? É um momento onde você fica perdido. Você não sabe se vai, se fica, se continua ou se para. E a inundação emocional, ela serve exatamente para isso. É para você não fazer nada. E é aí que nasce aquele problema que você já deve ter ouvido ou talvez até vivido. Onde as pessoas falam assim: ah, eu fiz porque eu estava com a cabeça cheia, eu não estava pensando direito, não sei o quê. Ou seja, eu estava inundado emocionalmente e eu fiz a primeira coisa que me deu na cabeça. E depois, normalmente, eu vou me arrepender de ter feito isso. Então, o que eu preciso fazer nesse período de inundação? Me dar a oportunidade de digerir a informação primeiro, porque à medida que essa inundação vai diminuindo, o meu racional ele vai voltando. E aquilo que você não estava enxergando até então, agora você começa a enxergar com clareza. Eu preciso fazer alguma coisa. Então você percebe que nesse momento, o Neemias está vivendo ali literalmente um estado de luto. E é até interessante que no primeiro momento onde você recebe uma notícia como essa, a primeira coisa que você faz é viver um período de negação. Já recebeu a notícia de que uma pessoa que você conhece faleceu? A primeira coisa que você fala: não é possível. Mentira. Eu estava com a pessoa esses dias, mas eu conversei com a pessoa ontem, mas a pessoa estava bem, e não sei o quê. E você fica ali tentando
falar para você mesmo que aquilo não é verdade, para tentar lidar com a realidade de uma forma que seja o mais amistosa possível. Mas, lamentavelmente, a realidade muitas das vezes ela é dolorida. Na história de Davi, por exemplo, nós temos aquela passagem onde o seu filho está moribundo ali, prestes à morte. E aí a palavra de Deus diz que Davi, ele se veste de pano de saco, joga a cinza na cabeça e começa a viver um jejum um dia após o outro e clamando a Deus e se humilhando. E as pessoas começam a se preocupar com a saúde e o bem-estar do rei, porque a criança não está melhorando, só está piorando. Até que em determinado momento a criança morre. E aí as pessoas começam a falar, e agora? Como que a gente vai dar essa notícia para o rei? Porque se a criança estava doente e ele já estava nesse estado, imagine se ele souber que morreu. E aí Davi, vendo a movimentação das pessoas, ele percebe. E ele fala assim, ele morreu, né? Eles falam, morreu. Ele fala, então prepara o meu banho. Prepara a minha mesa. E ele se alimenta. E ele toma o seu banho. Coloca suas vestes reais. Entra no templo e adora o Senhor. Do que isso se trata no final das contas? É Eclesiastes 3:3. É você ter o discernimento de tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. E quando nós falamos de Eclesiastes 3:3, não é só o tempo de fazer, é o tempo de não fazer também. É o tempo de abraçar e de afastar do abraço. É o tempo de juntar e o de espalhar. É o tempo de sorrir e o tempo de chorar. Tudo tem o seu tempo. E até os tempos que a gente acha que são tempos ruins, eles têm uma necessidade na nossa vida. E Davi, ele tinha a plena compreensão a respeito disso. Quando as pessoas se questionam, mas o que foi isso? Até agora há pouco estava morrendo aqui, todo mundo achou que ia morrer junto com a criança. E ele falou assim, enquanto a criança estava viva, eu pranteei e eu clamei ao Senhor. Mas depois que ela morreu, só me resta adorar ao Senhor, porque não existe mais nada que eu possa fazer. Então é discernir qual o estado que está se vivendo. Então você percebe que só aqui nesse trecho, nós já temos 2 exemplos de pessoas e do como elas lidaram com o seu próprio luto. E quando nós falamos de luto, na Bíblia tem um versículo que define o luto, que ele fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que significa isso? Significa que o choro pode durar, é um período que é você quem fala quanto tempo que vai ser. Os judeus normalmente, quando eles estão em luto, eles fazem luto de 1 semana, e ficam ali durante 1 semana chorando e sofrendo. Só que a alegria vem pela manhã, é assim, amanhã eu me levanto e acabou. Eu chorei tudo que tinha para chorar. Eu sofri, me humilhei, tudo que tinha para me humilhar. E amanhã eu me levanto para aprender a viver a vida agora sem essa pessoa. Diferente de muito daquilo que nós fazemos, né? Porque no Ocidente as pessoas, elas muitas das vezes ficam engolindo o choro. E tem gente que um ente já morreu faz 5 anos e até hoje ele está de luto. Por quê? Porque a pessoa ela não pranteou na hora que era para prantear. Ela não se humilhou na hora de se humilhar. E aí ela passa a vida inteira presa àquela situação do passado. E muitas das vezes vivendo até uma neurose, fingindo que a pessoa a qualquer hora vai chegar, para evitar de passar por aquele momento de dor. Então é importante de nós percebermos que por mais que houvesse uma urgência naquele chamado, porque o povo estava passando necessidade, cada dia, e quem tem dor tem pressa, né? Cada dia que aquele povo continuava naquela situação, era mais um dia de dor e mais um dia de sofrimento. Então existia uma urgência nessa informação que Neemias recebeu, mas nem por isso ele saiu com pressa. Você não percebe Neemias falando, vamos lá correndo, vê logo o que a gente vai fazer. Ele primeiro foi se resolver com ele mesmo. Por quê? Porque quando a gente faz as coisas com pressa, a gente sempre esquece de alguma coisa. A gente sempre acaba levando algum prejuízo. Porque se você está com pressa é porque você já está se sentindo atrasado, né? Então o mínimo que você pode fazer é diminuir um pouco do seu atraso, mas você não vai conseguir fazer com que o ocorrido deixe de acontecer. Então você percebe o como que
o emocional de Neemias não controlou a vida dele. E é uma coisa que eu tenho batido bastante nessa tecla, nas últimas pregações que a gente falou aqui, da necessidade que nós temos de entender que nós não somos as nossas emoções. Que eu posso conversar com as minhas emoções, assim como Davi, e falar assim: por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? E ainda direcionar, né? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ou seja, eu posso estar triste, mas eu não sou triste. Eu posso estar me sentindo extremamente inválido, mas eu não sou inválido. Eu estou me sentindo apenas, mas é só um estado passageiro. Então isso faz com que eu consiga separar quem eu sou, a minha identidade, que a gente acabou de cantar aqui, e o que eu estou sentindo. A segunda parte, que é a parte espiritual, nós percebemos a necessidade de viver uma vida de intercessão. Por que intercessão? Porque a oração que normalmente as pessoas costumam fazer é uma oração para si mesmo. Mas se tem uma arma poderosa no mundo espiritual, se chama intercessão. Jó 42. Enquanto Jó intercedia pelos seus amigos, o seu celeiro foi transformado. A vida de Jó não foi restituída quando ele fazia as coisas certinhas ou quando ele orava para Deus ter misericórdia dele. A vida dele foi restituída quando ele estava orando pelos seus amigos que nem estavam numa situação tão ruim quanto a dele. Então nós precisamos entender o poder da intercessão. Se você quiser se lembrar o que é intercessão, lembra de Jesus pregado na cruz. Isso é intercessão. É uma intersecção. Ele nem toca no chão, mas também não toca no céu. Então ele está fazendo uma ligação entre aqueles que estão na terra e aquele que está no céu. Isso é uma intercessão. Eu me torno uma ponte para que outrem seja beneficiado. Então na oração de Neemias, qual que era a necessidade dele? O como que eu posso ajudar esse povo que sofre? O como que eu posso reestabelecer essas pessoas que estão sendo humilhadas, que estão passando necessidade, na minha atual condição? Como um homem só pode restaurar toda a integridade de um país? Essa que é a dúvida que eu acredito que passava na cabeça dele. Depois de tantos problemas, de tudo que aquele povo já viveu, o que eu sozinho teria a capacidade de fazer? Então, quando eu percebo que a minha força, a minha capacidade é pouca diante do tamanho da questão que eu preciso resolver, aí eu tenho que fazer igual Davi quando ele vai lutar com Golias. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou porque eu sou bom, porque eu sou forte. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E é isso o que Neemias ele faz. O que ele faz? Ele faz uma expressão até que o pastor Bill Johnson sempre usa. Ele fala assim, ele traz as realidades, ele faz as realidades do céu colidirem violentamente com as realidades da terra. Ou seja, em outras palavras, é você vendo o natural se encontrando com o espiritual. É o natural se encontrando com o espiritual. E o que acontece quando o natural e o espiritual se encontram? Quando o natural e o espiritual se encontram, a sarça pega fogo, mas ela não se consome. Quando o natural e o espiritual se encontram, a mulher vai buscar água com um balde e volta com uma fonte de águas vivas. Quando o natural e o espiritual se encontram, a panela que tem aquele pouquinho de farinha não acaba a farinha da panela. Quando o espiritual e o natural se encontram, a pesca que foi totalmente tempo perdido, ela se torna uma pescaria de tanto sucesso que quase o barco começa a afundar. Então você percebe que movimentos naturais acionam ativações espirituais. E a única coisa que Deus ele espera de nós é que nós façamos isso que nos compete. Deus ele nunca vai esperar que você faça algo que você não consegue fazer, que você não tem a capacidade de fazer. Ele só quer que você faça o básico.
Se ele falar assim, joga a rede para o outro lado no barco, ele só quer que você jogue a rede para o outro lado do barco. Aí você fala, não, mas eu já joguei o dia inteiro, a noite inteira e não pesquei nada. Mas ele está falando assim, não, mas agora sou eu que estou falando para você jogar. É esse que é o diferencial. Ele nunca vai pedir para você fazer alguma coisa que você não tenha capacidade de fazer. Sabe o que faz com que essas coisas aconteçam? Da mesma forma com que Jesus, ele interagia com pessoas todos os dias pedindo ajuda para ele não tinha dó dessas pessoas. Ele não falava, ai, coitadinho de fulano. A palavra de Deus, toda vez que Jesus ele vai fazer algum milagre, fala assim, e Jesus se moveu de íntima compaixão. Sabe o que é isso? É você sentir o que o outro está sentindo. É você sofrer o que o outro está sofrendo. Então o que Neemias ele estava vivendo aqui é sentindo a dor do povo lá. Por mais que ele estivesse dentro de um palácio vivendo que nem um rei. Ele estava sentindo literalmente aquilo que aquele povo sentia. E ele se movia de compaixão. O que eu posso fazer para tirar esse povo dessa situação? Então é totalmente diferente. Não é a respeito de eu falar assim, eu estou orando por eles, Deus vai fazer a obra. A gente está falando de uma fé madura. A gente está falando de autorresponsabilidade. Porque se Deus está mostrando o projeto da arca para mim, não é para mim contratar um engenheiro. É para mim meter a mão na massa e começar a construir. Sabe aquela coisa que só você enxerga? Que você fala assim, nossa, ninguém está vendo isso daqui? Meu Deus, será que só eu que estou vendo que isso daqui... Ninguém está vendo essa situação aqui, ninguém vai fazer nada. Ninguém está vendo porque é só a respeito de você. Deus está mostrando para você porque é você quem tem que fazer alguma coisa. Ai, tá bom, eu vou orar e Deus vai fazer a obra. Fique esperando. Ele já está te mostrando porque é para você fazer. Então eu tenho que entender que uma vez que Deus ele se fez a cabeça e nós somos o corpo, é nossa responsabilidade de agir. Eu sou os pés de Deus, eu sou as mãos de Deus. Ai, mas tem pessoas passando necessidade, estão passando fome. Cara, você não vai ver Deus mandando comida do céu. A comida dessas pessoas está no seu bolso. Ah, mas ninguém está vendo a necessidade desse povo. Você está vendo. Isso já deveria bastar. Isso já deveria ser o bastante para me mobilizar e fazer alguma coisa. Então, Neemias ele se move de íntima compaixão. E aí a gente percebe aquela diferença, né? Porque tem pessoas que estão dispostas, mas não estão disponíveis. Eu estou vendo o problema, mas eu não posso, porque... E o meu serviço aqui, como é que fica? Quem que vai experimentar os vinhos do rei? Outra, cargo público, né, meu? Quanto que eu não orei para Deus me colocar nesse palácio? Você acha que eu vou perder? Então cada um tem as suas próprias objeções. Só que por um outro lado, o entendimento que eu precisaria ter é que Deus, se Ele tem o controle a respeito de tudo, e Ele tem, até isso faz parte do plano dele. O fato de eu estar dentro desse palácio aqui, o fato de eu estar trabalhando nesse lugar aqui, o fato de eu ter acesso a essas pessoas aqui, até isso faz parte do plano de Deus. Assim como aconteceu lá na vida de Esther. Quando Mardoqueu vira para ela e fala assim, será que não foi para esse momento que Deus te plantou aí dentro do palácio do rei? Tudo coopera para aquilo que Deus ele pretende fazer. Então nós precisamos começar a ser mais disponíveis quando nós nos colocamos à disposição das pessoas. Tem pessoas que elas falam assim, e aí, tá tudo bem? E elas já estão saindo antes da pessoa falar se tá ou não tá. Porque ela não está interessada em saber se tá bem ou se não tá. Ela só está perguntando por educação. Então ela está disposta, mas ela não está disponível. Está disponível nem para ouvir. Quiçá para falar, tá, mas no que eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar com relação a isso? É a respeito disso que nós estamos falando. E a terceira e última etapa é a etapa do posicionamento. Você percebe que quando Neemias ele se apresenta diante do rei, e essa é a postura,
Neemias ele não tinha o que fazer. Ele ora e fala: Deus, me dá uma oportunidade. Eu não posso me dirigir a palavra ao rei sem que ele me chame. Da mesma forma que aconteceu com Esther também. A Esther falou assim pro Mardoqueu: ó, faz 30 dias que o rei não me chama na presença dele. Então vamos orar, bota o povo para orar, vamos jejuar, e eu vou me posicionar, eu vou ficar ali, passando ali por perto ali. E aí, se Deus tocar no coração do rei e ele me chamar, então cada um faz a sua parte. Tem aquilo que me compete, tem aquilo que é do outro e tem aquilo que é de Deus. Cada um fazendo a sua parte, no final dá tudo certo. E aí você percebe que Neemias ele era uma pessoa agradável. Por que Neemias era agradável? Porque quando ele chega na presença do rei, o rei percebe que o seu semblante está caído. E ele mesmo fala, você percebe que o livro de Neemias é como se fosse um diário, né? Ele fala assim: eu nunca compareci na presença do rei com o semblante caído. E o rei, percebendo aquilo, ele fala assim: você não está doente. Então isso com certeza é uma dor na alma que está fazendo com que você fique com o seu semblante caído. E aí o que o rei faz? Ele faz igual as pessoas: tá tudo bem? Ah, tá bom. Não, ele pergunta: e o que eu posso fazer para ajudar você? Era só o que ele precisava. Era só o que ele precisava, era só o que ele tinha pedido para Deus. E aqui tem um grande diferencial de você ser agradável, né? Nós precisamos não querer agradar as pessoas. Não é a respeito de agradar as pessoas, é a respeito de você ser uma pessoa agradável. Se você é uma pessoa agradável, todo mundo percebe a sua falta. Se você é uma pessoa agradável, aonde você chega, o ambiente ele se torna diferente. Ele se torna mais leve. Você imagina agora ele chegando ali na presença do rei com seu semblante caído e tal. O rei logo percebeu que alguma coisa estava errada. Agora tem gente que parece que vive chupando limão, né? Então a pessoa já vive de cara fechada e só reclama a vida inteira. Então não faz diferença nenhuma se está bem, se está mal, parece que só vive mal, né? Agora não era isso que vivia Neemias. Ele pediu uma oportunidade, uma resposta de oração, e Deus fez conforme ele tinha pedido. E olha que interessante, porque ele estava ali fazendo o trabalho dele, e assim como na história da mulher que vai lá buscar água no poço de Jacó, ele estava vivendo a sua rotina. Ele foi trabalhar igual ele trabalhava todos os dias. Então, uma das coisas que eu sempre tenho falado aqui é que Deus ele te encontra na sua rotina. Muitas das vezes nós estamos esperando Deus ele se apresentar quando eu subir no monte Moriá, e escalando de costas e fazer uma coisa muito mirabolante. E Deus, na maioria das vezes que você vê na palavra de Deus, ele se apresenta na rotina das pessoas. A mulher está ali tirando água do poço, o Gideão está ali malhando o trigo dele, e Deus aparece. Ele aparece na rotina, naquilo que você faz todos os dias, quando ele quer falar com você. E da mesma forma acontece na vida de Neemias. Mas olha que detalhe importante. Quando o rei pergunta para Neemias: o que eu posso fazer para te ajudar? Neemias já tinha uma lista. Ele já estava esperando. Ele já estava pronto. Ele falou assim: eu preciso de uma carta. Ele falou assim: na verdade, eu preciso tirar uma licença, porque eu preciso voltar para minha terra. E aí o rei falou: ok, eu te dou sua licença, mas eu preciso de mais uma coisa. Eu preciso de uma carta para mim conseguir atravessar a fronteira. O rei falou: não, ok, eu assino uma carta para você, mas eu preciso de mais uma coisa. Eu preciso de uma carta para entregar para o pessoal da floresta, para eles me cederem os materiais para mim começar a construção. E o rei falou: tá bom, eu te dou a carta da floresta também. Qual que é o diferencial aqui? O diferencial é que ele já estava pronto. Só espera quem está pronto. Se você não está pronto, então não tinha nem que estar esperando. Você chama o Uber, e aí quando o cara buzina lá na frente da sua casa, você fala: peraí, eu vou tomar banho, já troco de roupa e já vou aí te atender? Não, quando ele chega você já está pronto. Quando você chega lá no guichê do banco, você já está com o dinheiro numa mão e com o boleto na outra. Eu já estou pronto. Então não dá para você ficar esperando alguma coisa se você não está pronto, se você não está preparado. E Deus, ele não vai derramar a providência sobre a sua vida se você não está preparado.
Então você percebe que nós desenvolvemos aqui toda uma estratégia de passo a passo até chegar no ponto da consolidação dessa primeira parte, aonde ele consegue tudo aquilo que ele precisava. Por quê? Porque ele soube aproveitar a oportunidade. Agora me conta um segredo. E se ele não tivesse preparado? E se mesmo assim ele tivesse chateado ali, mas ele não tivesse orado, ele não tivesse buscado a Deus, ele não sabia o que ele queria para a vida dele, e o rei virasse para ele e falasse assim: o que você precisa? Ele ia falar: não é nada não, rei, aqui o negócio está feio pro meu lado. Ele ia perder uma ótima oportunidade. Então o que a gente entende? Que uma oportunidade só é uma oportunidade se você estiver preparado. Se você não estiver preparado, até a oportunidade se torna um desperdício. E é por isso que muitas das vezes nós temos clamado tanto a Deus, e nós estamos esperando Deus responder, e Deus está esperando nós respondermos também. Eu tenho que deixar de ser a pessoa da oração e me tornar a pessoa da resposta de oração. Porque Neemias, ele podia ficar orando: ai Deus, levanta alguém para ir lá reconstruir os muros de Jerusalém. Só que ele entendeu: eu sou a resposta da oração. Eu sou a resposta da oração. Esse povo aqui, eles não dão, se eles pudessem, eles já tinham feito. Então eu sou a resposta de oração. Eu tenho acesso ao rei. Então nós precisamos começar a olhar para a nossa situação, entendendo que eu não devo ser simplesmente a pessoa que faz uma oração, ou que faz igual as pessoas normalmente fazem, né? Quando eu não quero me comprometer, vamos orar, né? Vamos orar que Deus vai agir. Deus, ele me chamou para mais do que isso. Deus, ele me chamou para mim meter a mão na massa mesmo e fazer o negócio acontecer. Não para falar para a pessoa: vamos orar que Deus vai fazer. O que Deus tinha que fazer, ele já fez. O que sobrou é meu. Ele não vai descer, ele não vai ser crucificado de novo por causa da minha passividade. Então você percebe que para que nós cheguemos nesse ponto, nós precisamos viver um alinhamento. Um alinhamento entre espírito, alma e corpo. Quando o espírito, alma e corpo estão alinhados, aí você para de viver uma fé teórica, uma fé passiva, e começa a viver uma fé ativa, na qual o seu posicionamento fala por si. Será que Neemias, ele acreditava que ele poderia reconstruir os muros? Olha para o posicionamento dele. O comportamento dele falava mais alto do que qualquer oração. Então é disso que nós estamos falando. Então você entende que através dessa história de Neemias, nós entendemos o como viver o sobrenatural de uma forma totalmente natural. É totalmente natural. Mas ele orou, teve a parte espiritual. Sim, mas isso tudo foi natural. Se ele não se ajoelhasse, se ele não jejuasse, não teria nada acontecido. Então você percebe que o seu natural, a sua postura física, é o que determina aquilo que você está vivendo espiritualmente. E só para a gente finalizar, o que Neemias ele tinha entendido que as outras pessoas não entendiam? Ele entendeu aqui a terceira fase do relacionamento com Deus. Porque na primeira fase, as pessoas amam aquilo que Deus tem para dar. Eu chego atraído pela resolução do meu problema. Na segunda fase, eu amo quem Deus é. Se Deus resolver, Ele é Deus, e se Ele também não mudar em nada na minha vida, Ele continua sendo Deus. E a terceira e última fase, eu amo o que Deus ama. É por isso que Neemias, ele via algo que talvez até hoje muitas pessoas não conseguem ver. Porque ele amava aquilo que Deus ama. E ele falou assim: tem um povo que está sendo humilhado, que está passando necessidade e vivendo privações. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Ou seja, ele amava aquilo que Deus ama. É isso que nós precisamos buscar na nossa vida. Não simplesmente viver uma vida de obediência, mas viver uma vida de alinhamento com Deus. Porque se eu viver dessa forma, o simples fato de Deus ele me mostrar algo parecido com isso, ou de eu entender alguma coisa, enxergar algo que alguém não está vendo, eu falo: Deus, me manda o script do plano aí que eu já estou dentro. Não sei nem como é que vai acontecer, como vai suceder, o que vai precisar fazer,
mas eu já estou dentro. Porque quando Deus ele te chama, ele se responsabiliza. Eu só preciso que você esteja lá. Mas quem vai fazer tudo sou eu. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.